Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 7 de outubro. Agora na Espanha são exatamente 13 horas e 17 minutos. No Brasil, 8 e 17 da manhã. Vejam que a BTC rejeitou o rompimento ascendente da nossa cunha triangular. É impressionante, a gente bateu exatamente na aresta superior, fizemos a máxima ontem em 20.456, rejeitamos e agora abrimos um candle vendedor levemente engolfado pelo candle anterior. Na banda de VWAP mensal a gente consegue perceber que a gente já sofreu esse engolfamento, então agora como a gente está se aproximando na esteira do final de semana que está começando agora, é bem provável que a gente acumule numa figura triangular, possivelmente na banda superior aqui da banda de VWAP mensal e na banda superior do canal de Keltner. A gente vai basicamente ficar encurralado entre a base da nuvem de Shimoku no diário e a mediana do canal de Keltner, ali preso também na altura da aresta superior dessa cunha triangular. Tem muita coisa acontecendo, a Binance hackeada. Enfim, na próxima semana tem uma agenda também cheia com pronunciamento do chairman do Fed. Enfim, tem tanta coisa acontecendo que é natural essa acumulação triangular se arrastar por mais alguns candles no diário, como parece que vai acontecer com essa figura triangular que está parecendo a querer se desenhar aqui no diário e que provavelmente vai se arrastar pelo final de semana. No intraday a BTC está absolutamente didática, lambemos a lower aqui, chegamos a lamber a upper, né? Mas aí veio a confirmação do hackeamento da Binance, a gente esgarçou a lower e voltamos para VWAP. Gente, eu vou falar agora sobre esse hackeamento. É muito importante a gente ter a autocustódia dos nossos ativos. Eu tenho ativos na Binance, mas aqueles que eu opero, que eu uso para fazer o meu day trade, mas acontece que guardar o patrimônio cripto de vocês inteiramente numa CeFi, com a custódia entregue a terceiros, não é um bom negócio. Tem até um jargão nos Estados Unidos, no private key, no coins, ou seja, sem a private key, na verdade vocês não têm nada. Vocês só possuem patrimônio cripto se vocês autocustodiam a private key. Então aqui os devs agora, tem uma reportagem muito interessante no Crypto Potato que está dando conta que os devs identificaram que os invasores de alguma forma convenceram a Binance Bridge a enviar 1 milhão de BNBs para o endereço que eles controlavam. Eles repetiram o passo várias vezes e até que em algum momento a inteligência artificial da corretora percebeu que a altura usada pelos invasores era sempre a mesma. E aí, né? Só que acontece que depois desse ponto fora da curva, eles já haviam levado algo em torno de 100 milhões de dólares. Foi o que a Binance comunicou. Mas alguns estão reportando que o hackeamento teria sido maior. A Binance pausou os saques e depósitos na rede após um hack de 3,7 bilhões de reais. E alguns falam que o hackeamento pode ter se aproximado de 350 milhões de dólares. A Binance confirmou pelo menos 110 milhões de dólares de hackeamento, mas enfim, isso só demonstra uma coisa: nós precisamos autocustodiar os nossos ativos. Eu, quando recebi mensagem na madrugada dando conta desse hackeamento da Binance, a primeira coisa que me veio à cabeça, obviamente, foram os meus ativos que estão na Binance. Mas eu tenho menos de 2%, talvez um ponto alguma coisa em termos de percentual em relação a todo o meu patrimônio cripto. Eu deixo na Binance o suficiente para eu poder operar as minhas transações de day trade no cotidiano, no dia a dia. Não custodiem o patrimônio cripto de vocês numa CeFi. Muita gente deixa ativos na Binance porque quer ganhar com o stake bloqueado ou porque não sabe fazer o stake na rede. Eu ensino aqui no Ulianov Premium e também no Clube Ouro, para quem assina a sala de sinais,
como fazer stake na rede Matic diretamente na blockchain, como fazer stake na Polkadot diretamente na rede Polkadot, a mesma coisa para Kusama, como fazer stake de Avax diretamente na rede Avalanche, enfim, não confiem em nenhuma CeFi, porque os hackers eles acordam e vão dormir tentando achar alguma vulnerabilidade nesses sistemas de saques online. Porque o que acontece é que a Binance tem um sistema de inteligência artificial que tenta identificar algum ponto fora da curva. Foi isso que interrompeu os saques. 300, que seja 350 milhões de dólares, que é o que estão reportando alguns provedores de informação cripto. 350 milhões de dólares não vai quebrar a Binance. Mesmo que tenha sido esse montante de 3,7 bi de reais, não vai quebrar a Binance. A Binance lucra muito mais do que isso por ano. Ou seja, em algum momento os hackers podem encontrar uma maneira de efetivamente limpar os wallets da Binance e aí, eventualmente, vocês ficariam sem os seus ativos. Mas o fato é que no private keys, no coins. Se vocês não autocustodiam o patrimônio cripto de vocês, na verdade, vocês estão com os seus respectivos criptoativos custodiados na mão de terceiro. E aí é mais do mesmo, é como ter o próprio saldo bancário na mão de um Itaú ou de um Santander, que na prática devolveria a condição do usuário pro mundo antes das DeFi ou antes das Decentralized Finance. E a revolução do mundo cripto é justamente essa: entregar para o usuário final o controle descentralizado sobre os seus ativos. Então fica esse registro e todos os provedores de informação cripto estão dando conta disso, e a Crypto.com cancela parcerias e faz demissão em massa. Não bastou só esse hackeamento, agora vem mais um efeito dessa corretiva do mundo cripto, que alguns estão chamando de inverno cripto, e nem o Matt Damon, como garoto propaganda, conseguiu impedir que a Crypto.com promovesse essa demissão em massa. Eles que ficaram conhecidos como os grandes patrocinadores do UFC, agora tá enxugando a própria folha de salários. E o aviso do Armagedon nuclear pelo Joe Biden não pode ser descartado pela Europa. Na capa da Bloomberg, Joe Biden afirmou que as ameaças nucleares de Putin são reais e podem sim desencadear um Armagedon nuclear. E agora a União Europeia recebe também diversos alertas agora vindo de países integrantes da zona do euro, no sentido de que o sistema energético da Europa anglo-saxônico está colapsando com a chegada do inverno. Essa semana esfriou bastante aqui no sul da Espanha, que não se compara ao frio da Europa anglo-saxônica, mas o fato é que o inverno tá chegando rigoroso. Famílias polonesas estão queimando lixo para se manterem aquecidas enquanto sanções à Rússia saem pela culatra. É sabido e ressabido que a Rússia se juntou com Mohammed bin Salman e eles simplesmente estão fazendo uma espécie de dobradinha. O Mohammed bin Salman está comprando óleo da Rússia e revendendo para europeus, para americanos, para chineses, e simplesmente essas sanções saíram pela culatra. A única coisa que redundou dessas sanções foi a explosão do Nord Stream 1, que deixou a Alemanha e a Polônia agora nessa bizarra situação de ter que queimar lixo para que os cidadãos consigam se aquecer. E na esteira da destruição do furacão Ian, na Flórida, seguradoras e proprietários vão brigar na justiça. O rastro de destruição foi bizarro e agora vai tudo parar na justiça, justamente porque o valor das indenizações, segundo algumas seguradoras, superam e muito o valor segurado. Ou seja, gente, o mundo tá pirado. Agora estão falando em Armagedon nuclear. E nesse cenário apocalíptico, Mad Max com Binance sendo hackeada, eu tenho para mim que a BTC está se comportando muito bem. Em outros hackeamentos icônicos, a BTC ficou muito mais volátil. Esse hackeamento ataca a principal exchange cripto do planeta,
mas o fato é que o comportamento da BTC diante de tudo isso, na minha leitura, está muito resiliente. A gente talvez esteja desenhando uma subfigura triangular na esteira da aproximação do final de semana e na minha leitura, esse pump espasmódico aqui para buscar essa congestão em 30 mil dólares só vai acontecer mesmo quando, já na próxima semana, na segunda-feira, quando o DXY efetivamente der um novo sinal de engolfamento, já que ele abriu mais um candle comprador, e agora a gente precisa desenhar mais um engolfamento aqui no DXY para ele voltar em direção à nuvem na projeção e buscar algo em torno de 105, talvez 104. Vamos ver como vai ficar, mas enfim, tem muita coisa acontecendo, o final de semana entrando, esse padrão recorrente vendedor dos finais de semana provavelmente não será afastado nesse final de semana, justamente porque tem muita coisa acontecendo e a principal delas é esse hackeamento contra a Binance. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.